Capítulo 14. A honra no lar. Os filhos. Depois de 7 anos servindo numa igreja local e quase 20 anos no ministério itinerante, observei que a maior necessidade por honra não está na igreja, nem no local de trabalho, mas em nossos lares. A verdade é que as áreas sociais, civis e eclesiásticas se beneficiariam de maneira tremenda se os pais e mães dessem um exemplo da honra em seus lares, pois isso, inevitavelmente, influenciaria os que estão ao redor. O poder da palavra dos pais. Em um capítulo anterior, abordamos a importância dos filhos honrarem seus pais. Agora falaremos da troca de papéis. Honrar é valorizar. Se valorizarmos nossos filhos, nós os trataremos e falaremos com eles de um modo que os fará florescer na vida. Ocasionalmente, ouço os pais se dirigirem a seus filhos de uma forma tão degradante que chego a chorar. Pode ser um pai que fala com sua filha pequena de forma áspera, ou um outro que critica a habilidade de seu filho em um campo de futebol. Pode ser uma mãe que age como se seus filhos fossem um estorvo e, por sua vez, os humilha em público e por aí vai. Quando minha esposa era adolescente, aconteceu algo que poderia ter sido facilmente evitado. Lisa era uma adolescente ativa e nunca foi excessivamente obcecada com seu peso. Ela se pesava nos acampamentos de verão e nas aulas de ginástica. Qualquer aumento de massa corporal era resultado de um crescimento normal. Lisa nadava praticamente durante o ano inteiro, em 2 equipes. Isso permitia que ela comesse praticamente o que quisesse e sempre que quisesse. Até que ela sofreu uma lesão que a obrigou a ficar fora da natação durante o primeiro ano do ensino secundário. Seu nível de atividade decaiu, mas ela continuava a consumir a mesma quantidade de alimentos que consumia durante o treinamento. Um dia, ao sair da escola, seu pai a chamou. Ele olhou Lisa de cima a baixo com um olhar de reprovação e pediu que ela virasse de costas. Quando terminou de avaliá-la, disse: "Garota, como esses jeans estão apertados. Quanto você está pesando?" De forma espontânea, ela disse quanto pesava no acampamento de verão. Ele rebateu: "É impossível que seja só isso. Você está pesando pelo menos 60 quilos. Vá se pesar." Sentindo-se confusa e terrivelmente envergonhada, ela foi até a balança da família no banheiro de seus pais. Lisa ficou surpresa ao descobrir que estava pesando quase 64 quilos. Lisa comunicou ao seu pai quanto estava pesando e ele a fez saber de forma bem direta o que achava daquele aumento de peso. Aquilo não era atraente e os rapazes não iriam convidá-la para sair. Quando o sermão terminou, Lisa voltou para o seu quarto, despiu-se e deu uma boa olhada em seu corpo. Pela primeira vez, ela o odiou. Daquele momento em diante, seu peso tornou-se uma força motriz em sua vida. Ela se tornou extremamente consciente do seu tamanho e consumia alimentos com a mente voltada para o seu peso. Lisa corria e reduzia as porções de seus alimentos, e seus esforços começaram a dar resultados. Os meninos começaram a notá-la, e ela adorava receber aquela atenção. Então, um dia, um paralelo desenvolveu-se em sua mente. Se eu for magra, serei poderosa e digna de ser amada. Se eu for gorda, não. Esta maneira de pensar colocou-a em meio a um turbilhão de sentimentos depressivos, até que ela gradualmente decaiu para um estado de anorexia e bulimia. Lisa tinha um relacionamento de amor e ódio com a comida. Embora adorasse comer, detestava estar gorda. Ela se voltou para os laxantes e diuréticos para limpar seu organismo. E por volta do primeiro ano da escola secundária, seu corpo havia se viciado neles. Finalmente, ela deu entrada no hospital por não ter evacuado por mais de um mês. Aos 22 anos de idade, Deus curou Lisa em todos os níveis, e seu poderoso testemunho encontra-se no livro You Are Not What You Are Weight. Você não é o que você pensa. Mas você com certeza deve se perguntar: será que grande parte disto não poderia ter sido evitado se o pai de Lisa tivesse lidado com a situação de outra forma? E se ele tivesse dito palavras de apoio e aceitação em vez de atacar a sua aparência? E se ele tivesse escolhido uma forma mais construtiva de abordagem, incentivando-a a manter o seu peso saudável e uma ingestão de alimentos adequada?
Será que a imagem que Lisa teria de si mesma teria sido diferente? Tenho visto a prova de como isso funciona no nosso casamento. Quando me casei com Lisa, ela pesava 52 quilos. Dizia-lhe constantemente que ela estava bonita e que sua aparência era ótima, com a roupa que estava usando. Não deixei de elogiar e apoiei minha esposa desde o nosso primeiro ano de casamento ou quando ela estava grávida ou amamentando. Eu apenas continuava dizendo, você está linda. Ou, se tivessem me dito, quando eu tinha 20 anos, que minha esposa estaria tão bonita depois de tantos anos de casamento, eu teria dado uma festa. Ou, uau, você está mais bonita hoje do que no dia em que nos casamos. Eu realmente acreditava no que dizia, porque é assim que a vejo. Acredito que isso é uma vantagem que tenho, pois estou sempre procurando formas de apoiar Lisa. Como seu marido, esta é uma das responsabilidades que Deus me deu. Paulo discorre sobre isso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29. Observe a palavra alimenta. Significa dar o que é necessário para o crescimento. Estou constantemente procurando formas de alimentar minha esposa com palavras. Isto é algo sobre o que falarei com mais detalhes no próximo capítulo, porque tudo faz parte da honra. Enquanto eu alimentava minha esposa, Lisa continuava a crer na sabedoria e nas promessas que Deus lhe dera quando ela fora curada. Deus continuaria a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam respeito. Apoiando-a, eu criava uma atmosfera onde minha esposa podia crer em Deus sem impedimentos. Depois de 25 anos de casamento e 4 filhos, ela ainda tem o mesmo peso de quando nos casamos. Como não tem o hábito de fazer ginástica, alguns diriam que ela é apenas geneticamente abençoada. Mas eu conheço a verdade, pois me lembro da menina assustada e insegura que lutava contra seu peso aos 20 anos. Os filhos são recompensas. Os pais desonram seus filhos não apenas com palavras ásperas ou negativas, mas também deixando de elogiá-los ou de transmitir aceitação nos momentos adequados. Os filhos precisam frequentemente de incentivo, direção e afirmação. Eles precisam ouvir e também ter demonstrações de que são amados e valorizados. Do contrário, é muito provável que vão buscar isso nos lugares errados. Filhos e filhas esperam por aprovação, mas se os pais se concentrarem nas suas características imaturas ou em suas deficiências, eles estarão passando a mensagem errada e colherão exatamente o oposto daquilo que é necessário para que cresçam e amadureçam. Danos terríveis podem ocorrer quando apenas umas poucas palavras de apoio poderiam ter feito o ajuste e a dor poderia ter sido evitada. A ironia é que esses pais falham em ver o papel deles nesse resultado. Frustrados, reclamam com os amigos sobre o quanto seus filhos são difíceis, mas, com muita frequência, essas mesmas características que criticam poderiam ter sido facilmente corrigidas através da honra. As palavras de um pai e de uma mãe têm enorme peso na vida de um filho ou de uma filha. Quando eles declaram derrota, fracasso ou fraqueza, os resultados negativos podem ir desde um simples impedimento até problemas graves. Em geral, os pais se tornam cada vez mais desanimados com o comportamento dos seus filhos porque eles parecem estar piorando, e isso gera um círculo vicioso. Se não tomarem cuidado, esse tratamento reativo distanciará os pais da recompensa que Deus lhe concede através dos filhos. Assim lemos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Vemos neste versículo uma referência direta à recompensa prometida por meio de nossos filhos. Por que mais pais não se regozijam nesta promessa do relacionamento pai e filho? Em vez disso, parece que ocorre exatamente o contrário. Geralmente ouço pais reclamarem de seus jovens adultos. Ah, se eu pudesse simplesmente trancar meu adolescente até que ele chegasse aos 20 anos. Ou, por que não podemos simplesmente pular os anos da adolescência? Lembro-me de ter ouvido essas declarações quando nossos 4 meninos ainda estavam engatinhando. Aquilo começou a me preocupar. Então pensei comigo mesmo: será que os meninos vão se transformar em monstros quando chegarem à adolescência? No entanto,
Tive uma preocupação que os outros pais não experimentam com frequência. Permita-me compartilhá-la para que você também possa se beneficiar dela. Servi como pastor de jovens quando os nossos 2 filhos mais velhos engatinhavam. Nessa posição, pude observar e aprender sobre o que acontecia nos lares de numerosas famílias, pois eu trabalhava com aconselhamento pastoral. Não demorou muito para que eu pudesse detectar a existência de um certo padrão. Os pais que concentravam suas energias em criticar o comportamento negativo de seus filhos descobriam que eles só pioravam. Entretanto, quando os pais declaravam as promessas de Deus sobre suas vidas, seus filhos finalmente cresciam no sentido do cumprimento daquilo que havia sido dito. À luz da segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso faz perfeito sentido. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As promessas de Deus encontram-se na esfera das verdades que não são vistas, mas estão esboçadas em sua imutável palavra, que deve ser o nosso foco. Lisa e eu declaramos regularmente as promessas de Deus sobre nossos filhos. Antes que eles pudessem falar, nós os chamávamos de discípulos, ensinados pelo Senhor e obedientes à sua palavra, e declarávamos que grande será a paz e serenidade deles. Isaías 54:13. E que eles eram as nossas flechas. Ver Salmos 127:4. Nascidas para sinais e prodígios. Ver Isaías 8:18. E outras promessas maravilhosas como essas que se encontram na palavra de Deus. Escolhemos seus nomes cuidadosamente, pesquisando primeiramente o significado da raiz deles e depois orando pela direção divina. Queríamos decretar o que eles se tornariam. O nome do nosso primogênito é Addison David. Tem o seguinte significado: amado, digno de confiança. O nome do nosso segundo, Austin Michael, significa aquele que é real, que é como Deus. O nosso terceiro filho, Joshua Alexander, significa Deus salva e defende a humanidade. Nosso quarto filho chama-se Arden Christopher, e seu nome significa aquele que é ardente e cheio de fogo, semelhante a Cristo. Cada vez que pronunciamos seus nomes, estamos cientes do que está sendo declarado sobre eles. Como pais desses 4 meninos, temos o privilégio e a autoridade dados por Deus para liberar bênçãos sobre a vida deles. Cada filho está crescendo segundo a característica do seu nome, não apenas porque meramente o confessamos, mas porque cremos no que falamos. Será que houve a oportunidade de acreditar que eles eram o oposto do que declaramos? Você seria ingênuo se pensasse que não. Houve vezes em que eles agiram de forma inteiramente oposta aos seus nomes. Tivemos de aplicar correção e disciplina. Mas nós lidamos com o comportamento deles e protegemos o que havíamos declarado a respeito do caráter de nossos filhos. Apenas para completar este assunto, gostaria de ressaltar que resolver conflitos segundo a direção de Deus é bom, mas quando atacamos o caráter, em vez de lidar com o comportamento, os nossos esforços passam a ser destruidores. Uma tragédia em família. Como pastor de jovens, observei outra lição de vida: a tragédia de não aplicar a disciplina necessária. Antes de abordar o que testemunhei pessoalmente, deixe-me primeiramente exemplificá-lo a partir das Escrituras. O rei Davi tinha muitos filhos com esposas diferentes. Vamos nos concentrar em 2. Seu filho mais velho, Aminon, e seu terceiro filho, Absalão. Aminon fez algo muito mal com sua meia-irmã Tamar, irmã legítima de Absalão. Ele fingiu estar doente e pediu que seu pai mandasse Tamar servir-lhe comida. Quando ela entrou, ele mandou os criados embora e estuprou-a. Então ele passou a desprezar até olhar para ela e expulsou-a de seu quarto. Ele havia desgraçado uma princesa real virgem e destruído sua vida por meio da vergonha. Seu irmão Absalão ficou indignado com a maldade de Aminon. Ele passou a odiar seu meio-irmão por ter arruinado sua irmã. Ele esperou em silêncio. Com certeza o rei Davi aplicaria a disciplina e a justiça sobre Aminon. O tempo passou e o rei nada fez. Embora tivesse desgostoso, ele não tomou atitude alguma. Absalão estava chocado. Ele levou sua irmã Tamar para sua casa e cuidou dela. Um dia,
ela vestira os vestidos reais destinados às virgens filhas do rei, mas agora estava vestida de vergonha. Uma jovem bela que um dia fora altamente estimada pelo seu povo vivia uma vida de reclusão. Quem iria querer se casar com ela agora que não era mais virgem? Era tão injusto. Sua vida estava acabada, enquanto o homem que havia cometido aquela atrocidade prosseguia com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela carregava o peso de tudo aquilo enquanto vagava por uma vida de caos. Dia após dia, Absalão viu sua irmã sofrendo. O sonho de uma princesa agora era um pesadelo. Absalão esperou 1 ano e seu pai continuou sem fazer nada. Junto com seu ódio por Aminon, o ressentimento por seu pai criou raízes no coração de Absalão. 2 anos se passaram e seu ódio por Aminon se transformou em pensamentos de assassinato, enquanto Absalão cuidadosamente planejava uma forma de vingar sua irmã. Por que ele não deveria fazê-lo se aqueles que tinham a autoridade preferiram nada fazer? Absalão deu um banquete para todos os filhos de Davi, e quando Aminon menos esperava, Absalão matou-o e fugiu para Gesur. Sua vingança contra Aminon estava satisfeita. No entanto, a ofensa obscura que ele guardava em seu coração contra seu pai por não tomar uma atitude ardia forte em seu peito enquanto estava no exílio. Para colocar mais lenha à fogueira, ele se fazia a pergunta: por que meu pai não mandou me buscar? Esta ofensa finalmente transformou-se em ódio. À medida que os pensamentos de Absalão eram envenenados pela amargura, ele se tornava um perito em apontar as fraquezas de Davi. Uma máscara de reprovação cobria sua vida, mas ele ainda esperava que seu pai o chamasse. Davi não o fez, e isso alimentou seu ódio. Imagine seus pensamentos: meu pai é tão aclamado pelo povo, mas eles estão cegos quanto à sua verdadeira natureza. Ele é um homem egocêntrico que utiliza a Deus apenas como uma capa. Ele é pior que o seu predecessor Saul. Ele perdeu seu trono por recusar-se a matar o rei dos Amalequitas e poupar alguns de seus melhores carneiros e bois. Meu pai cometeu adultério com uma mulher de um dos seus homens mais leais. Então cobriu seu pecado matando exatamente o homem que lhe era leal. Ele é um assassino. Ele é um adúltero. Foi por isso que ele não puniu Aminon. Absalão passou 3 anos em Gesur. Davi havia superado a morte de seu filho Aminon, e Joabe convenceu o rei a trazer Absalão de volta para Jerusalém. O tempo passou. O ódio de Absalão cresceu e ele começou a atrair para si aqueles que também estavam descontentes com seu pai. Ele conseguiu isso se tornando uma pessoa disponível a todos em Israel. Ele ouvia suas reclamações, ao mesmo tempo levantava o fato de que somente se fosse rei poderia ajudá-los, mas infelizmente não o era. Ele julgava as causas para as quais o rei não tinha tempo. Talvez Absalão julgasse essas causas porque ele mesmo não conheceu a justiça em sua própria vida. Ele dava a aparência de ter uma preocupação genuína com o povo. A Bíblia diz que Absalão roubou o coração do povo de Israel de seu pai Davi. Mas ele se importava mesmo com eles ou estava apenas procurando o meio de destronar seu pai, a quem agora odiava? Absalão atraiu Israel para si e levantou-se contra seu pai. O conflito tornou-se tão intenso que o rei Davi teve de fugir para salvar sua vida. Por algum tempo, pareceu que Absalão se estabeleceria como novo rei. Mas a mesa foi virada quando ele foi morto enquanto perseguia Davi. Esse julgamento aconteceu muito embora Davi tivesse ordenado que ninguém tocasse em seu filho. Absalão foi consumido por seu próprio ódio e amargura. Ele era um jovem com muito potencial, um herdeiro do trono que morreu na flor da idade. Será que isso poderia ter sido evitado por seu pai se tivesse aplicado a correção em Aminon? É bem possível. E quanto a Tamar? Ela provavelmente terminou amarga e sozinha. Será que sua vida teria sido diferente se seu pai tivesse punido Aminon? Certamente. Creio que todas essas tragédias poderiam ter sido evitadas se Davi tivesse honrado seus filhos, aplicando a disciplina segundo a direção de Deus. Davi desonrou todos os seus filhos ao recusar-se a corrigir um deles. Desonra por meio da ausência de disciplina. Vamos voltar para o que observei como pastor de jovens.
Muitos pais que se sentaram em meu gabinete por estarem tendo problemas com seus filhos não acreditavam em disciplina. Assim como o rei Davi, eles simplesmente se recusavam a castigar seus filhos. Eles acreditavam em amar, entre aspas, seus filhos, apesar de seu comportamento desobediente, mas a abordagem deles não estava funcionando. Os filhos eram terríveis, rebeldes, desrespeitosos e a atitude deles se refletia em todas as áreas que envolvessem figuras de autoridade: escola, trabalho, grupo de jovens e daí por diante. O interessante é que a reação desses jovens que eram amados, entre aspas, em lugar de serem disciplinados, era de desprezar seus pais. Era algo tanto irônico quanto trágico. Irônico porque exatamente aquilo que os pais deles estavam tentando fazer, ganhar o amor de seus filhos, gerava uma reação oposta. Trágico porque esses filhos tomavam decisões devastadoras que custariam caro para suas famílias no futuro. Lembro-me de ter corrigido com severidade uma jovem pela forma como ela falava com seus pais quando todos estavam reunidos no meu gabinete. Pensei, por que estou fazendo isso? Por que sua mãe ou seu pai não a corrigiram? Eles estavam comprometidos com a direção que tomaram de amar, entre aspas, seus filhos, apesar de seu mau comportamento, quando a palavra de Deus diz que os pais que não disciplinam seus filhos, na verdade, os odeiam. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Vi aqueles jovens crescerem com vidas caóticas. Eles passaram por muitos tempos e problemas difíceis que poderiam ter sido evitados se tivessem recebido o treinamento adequado bem cedo na vida. Por quê? Porque a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. Por que esses pais não deram ouvidos ao conselho da palavra de Deus? Eles acharam que eram mais sábios e, na essência, desonraram tanto a Deus quanto a seus filhos. O padrão era regular. Quando os pais falhavam em corrigir seus filhos, os filhos acabavam desprezando-os. Por outro lado, quando os pais eram excessivamente duros e desonravam seus filhos, os filhos se ressentiam contra seus pais. Eles geralmente tinham feridas na alma, o que gerava disfunções em sua personalidade. Muitos eram assaltados pelo medo. Quando nossos filhos se comportavam mal, descobrimos que a disciplina tinha mais efeito quando era rápida e concisa. Depois, tudo estava terminado. Não é saudável guardar rancor ou ressentimento. Em pouco tempo já havia abraços e risos por toda parte. Quando eles são perdoados, é como se nada tivesse acontecido. Quando Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais do nosso pecado. A disciplina é a certeza de que eles aprenderão com seus erros, mas não carregarão culpa. Liz honrava nossos filhos, especialmente através do cuidado, amor e afeição. Eu era o advogado mais forte na disciplina regular segundo Deus. Aprendemos a ser influenciados pelos pontos fortes um do outro. Pelo exemplo de Lisa, aprendi a ser mais afetivo verbalmente e fisicamente, e pelo meu exemplo, Lisa descobriu o valor da disciplina. Como resultado de unirmos os pontos fortes que Deus deu a cada um de nós, vimos a sua bênção cercar a vida de nossos filhos. Uma recompensa antecipada. Nosso filho mais velho, Adson, formou-se com honra no 2º grau e foi aceito em uma das 10 melhores universidades do país. Estava programado que ele iniciaria as aulas em setembro de 2005. Como emprego de verão, Adson trabalhou para o nosso ministério dos anos anteriores e ele estava fazendo o mesmo antes de começar as aulas da universidade. No início de julho, recebi uma ligação dele. Sua voz demonstrava um certo nervosismo quando ele pediu: "Papai, posso falar com você sobre algo?" Eu imediatamente soube que era um assunto sério e me preparei. Respondi: "É claro, sobre o que você gostaria de conversar?" Ele disse: "Papai, eu preciso mesmo ir para a universidade agora em setembro. Quero continuar trabalhando no ministério em tempo integral. Quero ajudar você e a mamãe a levarem esta mensagem." Minha resposta não demorou. Eu sabia que ele tinha uma vida profunda com Deus e não teria me procurado se não tivesse orado antes. Em meu coração, aquilo parecia a coisa certa a ser feita, e eu me sentia honrado e entusiasmado. Respondi:
Isso seria ótimo. Nós adoraríamos ter você como nosso membro em tempo integral. Agora deixe-me dizer a você o que acabou se revelando durante o ano e meio que se seguiu. Depois que Adson estava trabalhando conosco, havia apenas alguns meses, nosso diretor de RH procurou-me recomendando-o para a posição de supervisor de relações eclesiásticas. Este departamento existe há vários anos e trabalha com as igrejas e pastores para fornecer a eles os cursos em DVD e os cadernos de exercício que acompanham muitos dos nossos livros. No momento em que escrevo este livro, existem aproximadamente 14.000 igrejas nos Estados Unidos e mais de 1.000 igrejas na Austrália que fazem uso deles. A recomendação para a promoção não veio porque Adson é nosso filho. Eu pessoalmente solicitei que nossos filhos não recebam um tratamento especial. Na verdade, acredito que foi mais difícil para eles porque preciso se adaptar tanto à dinâmica da família quanto à dos funcionários. O meu supervisor de equipe atendeu a esse pedido. Por isso sei que, quando ele me pediu isso, foi com base unicamente no desempenho profissional e na capacidade de liderança do meu filho. Concordei com a recomendação dele e ainda estou impressionado com o resultado. No decorrer do último ano, o departamento de relacionamentos de nossa igreja triplicou de tamanho. Em todos os lugares onde estive, fui cumprimentado com histórias de como os pastores haviam desenvolvido um relacionamento com um grande grupo de pessoas que trabalhavam no departamento de Adson. Ele tem o dom de motivar pessoas, e seu entusiasmo é contagiante. Pastores recebiam oração, perguntas eram respondidas e pedidos eram atendidos dentro do prazo devido por meio da sua liderança. Descobri que, honrando meu filho, Deus recompensou não só a mim, mas toda a organização através dele. Jesus nos disse que, se honrássemos um dos pequeninos, de forma alguma perderíamos o nosso galardão. Meu filho mais velho tirou um peso de cima de nós e expandiu os nossos relacionamentos de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Na verdade, ele tem sido a fonte de algumas conexões impressionantes no reino. Quem poderia pensar que um garoto de 20 anos tivesse tanto dentro de si? E isso não é tudo, pois muitas igrejas que nunca pude visitar receberam a palavra de Deus através desses cursos. No fim das contas, significa que mais vidas serão impactadas pela eternidade. Fico maravilhado com meus filhos. Durante anos, orei: Senhor, esses meninos não são meus meninos. Eles são teus meninos. Sou apenas um mordomo daqueles que pertencem a ti. Então, Senhor, o Senhor pode fazer o que quiser com eles. Se o Senhor quiser que eles estejam do outro lado do planeta, que seja feita a tua vontade. Apenas peço que eles cumpram a tua vontade para a vida deles. Minha oração foi sincera. Sei que existem boas chances de que a distância um dia nos separe. No entanto, até agora, Deus tem nos dado o privilégio de trabalharmos junto com nosso filho. Agora, nossos outros filhos já estão falando sobre subirem a bordo desse mesmo barco em breve. Em certo sentido, já tivemos um lampejo da recompensa por honrarmos nossos filhos. Embora isso aconteça em diversos níveis e ocasiões, é algo que já é aparente. Vejo este mesmo padrão com outros pais que honram seus filhos e filhas. Se os filhos forem valorizados, eles florescerão. E no florescimento deles, Deus tem certas recompensas a serem dadas àqueles que os honraram. Essas recompensas nos tornam mais produtivos em tocar vidas para a eternidade. Está na sua palavra, é seu plano, é uma lei espiritual pronunciada pelos lábios do próprio Jesus. Quando os pais disciplinam bem, amam bem e assim honram seus filhos em obediência a Deus. Temos a promessa de um retorno segundo o coração de Deus. Haverá alegria nos nossos últimos anos e não tristeza. Fortaleza e apoio cercarão os nossos anos dourados com o cumprimento dessas promessas.